Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou roteirista de quadrinhos, tradutor, escritor. Já estou fazendo isso há quase 2 décadas, então achei que era uma boa compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre isso, né? Essa é quase a aula inaugural do nosso curso de roteiro de quadrinhos chamado O Meio da História, né, que é o coração da história, atravessando jornadas narrativas. E a ideia é que seja um curso em 3 módulos de 1h30 cada, para ser acompanhado ao vivo e também para ficar disponível para ser acessado quando os inscritos quiserem, né? Os módulos vão versar sobre a criação de histórias em quadrinhos e suas estruturas, e esse curso é voltado para todo mundo que busca encontrar a própria voz narrativa. Nele, além de a gente aprender algumas técnicas de escrita, vocês também vão poder ter uma pequena introdução sobre a história do quadrinho, né? E a gente vai discutir alguns processos de criação e dicas para vender uma história, enquanto você vai acessar a sua criatividade, se valendo de todos os recursos que a realidade e a fantasia têm a oferecer. Nesse primeiro módulo, né, que a gente vai trabalhar como começar a escrever. Conforme eu disse para vocês, meu nome é Diego, sou jornalista por formação e escritor por insistência. Nesses últimos 20 anos eu tenho escrito roteiros de quadrinhos, participando de algumas coletâneas aqui e ali, e também possibilitando a publicação de alguns álbuns, seja por forma independente, seja através de edital, seja através de contato com editoras. A ideia de trabalhar com esse curso é poder pensar sobre escrever, né? De onde vêm as ideias, como elas começam, o que te inspira. A gente também vai trabalhar aqui com analisar alguns quadrinhos, né? Coisas que já foram feitas, e também tratar de alguns temas muito importantes para a gente como criador, né? O nome do curso é O Meio da História, porque eu particularmente creio que é a melhor forma hoje em dia da gente começar a contar uma história. Não hoje em dia, né? Eu acredito particularmente que uma história em quadrinhos, uma história, qualquer história que a gente conte, ela está sempre começando pelo meio, né? Quando eu fiz a pergunta de onde vêm as ideias, é possível que alguns de vocês que estejam vendo a gente pensem sobre que se esse fosse um curso menos formal, né, no sentido de buscar respostas difíceis, onde tudo que queremos é contar uma história, isso poderia acabar complicando. Mas a verdade é que essas perguntas são importantes justamente porque são as respostas que a gente dá, embora elas nem sempre sejam perfeitas, e raramente alguma resposta é perfeita, né? E raramente elas consigam trazer cada elemento que nos fizeram chegar àquela ideia específica, né, da história que a gente quer contar e defender. Apesar disso, é importante aprender a pensar sobre essas ideias, porque afinal elas vêm principalmente de dentro da gente. E é com esse interior, né, servindo como uma espécie de filtro para tudo que a gente capta da realidade ao nosso redor, misturando de uma maneira antropofágica, né, como diria o Oswald de Andrade. Através disso que a gente dá forma a algo novo, ainda que seja canibalizado, né, de certa forma. E principalmente através disso que a gente aprende a transformar essa ideia em alguma coisa mais sólida, em uma história que fique de pé sozinha. E aí eu quero falar sobre alguns dos quadrinhos, né? Esse curso vai tratar sobre quadrinhos, mas a gente também vai pensar no fenômeno da leitura, né? Como ler. é, e aí é engraçado, né? Como ler, mas como ler o jornal, como ler uma revista, como ler no celular, na internet, no livro, como ler um quadrinho, como a leitura ela perpassa, né, toda a informação,
tudo aquilo que a gente precisa. E esse é uma função muito importante, assim. O escritor Alejandro Jodorowsky, ele diz que só consegue descobrir o formato que a história vai ser contada bem mais tarde. Primeiro ele deixa as ideias fluírem, descobre se vai ter condição de fazer aquilo do jeito que ele está pensando, seja num filme, um romance, um quadrinho, e só aí ele chega ao formato. E eu acho que esse é um caminho muito importante para a gente. Esse curso ele vai tentar te ajudar a descobrir isso, assim. Apesar de ser um curso de roteiro de quadrinhos, a ideia é que você se pergunte onde mais você gosta de ler suas histórias e onde mais você quer contar as suas histórias, tá bom? Porque essa resposta também ela vai te guiar durante a sua criação. O meu amigo David Soares, um roteirista de quadrinhos de português, ele sempre diz que o melhor é escrever aquilo que a gente quer ler. Então isso para mim é muito importante. Quando eu estou escrevendo, eu tento sempre escrever o quadrinho que eu gostaria de ler, né? Eu sei que esse não é exatamente um segredo do sucesso comercial, mas eu tenho certeza que é o grande segredo para a realização pessoal nesse ramo, né? A gente também vai falar nesse curso sobre a história das histórias, né? Porque já que a gente está falando sobre a mídia ideal para se contar uma história, seria muito bom também que a gente pudesse pensar em todos os suportes utilizados pelas pessoas ao longo da história da humanidade para que pudesse contar as histórias delas. A gente não pode dizer com certeza, né? Mas é notório que o hábito de se reunir ao redor de fogueiras e contar histórias é algo que remete ao princípio da humanidade, né? A humanidade, né? Os homens e mulheres como seres capazes de se organizar e comunicar, né? Vocês podem imaginar, por exemplo, que as primeiras pinturas rupestres elas eram feitas enquanto as pessoas contavam as suas histórias. Vocês também podem pensar em como, no escuro, né, iluminados pelas chamas, né, que são tochas irregulares, né, que tremem pelo vento e tal. Esses contadores de histórias, eles relatavam nas paredes as caçadas e aventuras para o seu grupo. E heróis brotavam dessas histórias. Da mesma forma como os desenhos, né, mudavam de perspectiva de acordo com as chamas e a inclinação das paredes das cavernas, esses heróis também mudavam, né? E os heróis continuaram a surgir ao longo de toda a história, exatamente assim, algumas vezes por meio das ações deles, mas quase sempre por conta dos relatos que eram feitos sobre elas. É Homero quem faz das aventuras de Ulisses um Marcos, não as próprias aventuras do Ulisses. É claro que Ulisses, o Odisseu, ter vivido essas aventuras foi importante, mas somos nós que ficamos sabendo dela por causa do relato feito por Homero que damos o espaço para isso, né? É o Joyce ao recriar a Odisseia como livro Ulisses, né? É isso que até hoje faz com que a gente continue buscando essas aventuras. E não as aventuras em si, mas a estrutura ao redor da forma como essa história é contada, né? E como tudo mais, depois de tantos séculos, a gente pode provar e separar o que realmente aconteceu do que é ficção. Olha, é claro que a lógica, né, e a busca por indícios e registros do período podem até auxiliar nessa investigação. Mas o mais importante é realmente entender o impacto que esse relato traz para a humanidade como um todo e como ele continua impactando e influenciando. Eu já citei lá atrás, né, o exemplo do Ulisses, do James Joyce, que pegou o relato do Homero e transformou ele numa epopeia toda nova no livro, né? Então, os 10 anos que o Odisseu fica separado e tal, isso se torna uma história diferente, que se passa ao longo de um dia. E essa separação entre o que é real e o que não é exatamente o que move a gente aqui, como contadores de histórias, né? Porque o impacto que contar histórias gera na humanidade é do nosso interesse. Até porque se você quer contar história, né, se você quer falar, é muito importante. Porque a história é a história da esperança, a história
imbui a gente de medo, ajuda a gente a entender o sobrenatural, aquilo que nos escapa, né? Seja porque a gente não quer ver, seja porque a realidade onde a gente está inserido é completamente diferente daquela realidade que a gente está lendo. Contar a história é inerente à humanidade. É tão importante quanto se alimentar. Talvez até mais, num sentido de progressão da história, né? Da história com H maiúsculo. Sem o direito à imaginação, a gente não pode nem sonhar com um mundo melhor. A gente já discutiu, né? A gente vai discutir mais futuramente também como as histórias podem nos ajudar, como elas surgiram, e até ao se considerar as diferentes mídias, né, onde elas podem ser apresentadas, para onde elas vão. Mas eu queria falar como elas vão, sabe? O que torna uma história fascinante a ponto de você precisar voltar a ela e querer que outras pessoas conheçam ela também. Existem autores e histórias que empolgam um número reduzido de leitores, e ainda assim eles são chamados de gênios. E também existem autores e histórias que arrebatam, né, multidões e são tomados por espertalhões, né? Elas são vistas como textos de pessoas que aprenderam uma fórmula e que vão repetindo aquela fórmula à exaustão como uma forma de se manter na moda, né? De continuar fazendo sucesso. E tem ainda aqueles autores que são tão apreciados quanto são inventivos. Eles criam obras tão variadas que são capazes de empolgar as mais diferentes pessoas. Eu particularmente, para o nosso curso, eu separei alguns textos que eu quero lidar. E o nosso curso, né, é o meio da história. Apesar disso, eu quero tratar do quadrinho como um todo, eu quero contar da história inteira. Mas quando eu digo meio da história, aqui que a gente está lidando, eu quero pensar algumas questões. Por exemplo, ação, espaço e tempo, tá bom? Nesse ponto da história que você quer contar, você pode ou não ter se decidido pelos personagens que vão habitar a sua história. Assim como você também pode ou não ter o seu começo ou fim definido. Mas é muito importante que você pense sobre o que você quer que seja essa história. Não sobre a moral dela, mas sobre o que ela é. O que acontece nela? Afinal, se você quer contar uma história, né, é bom que você saiba o que acontece nela. Olha, esse não é um exercício de pressão para seguir fórmula, tá bom? Você não precisa de fórmula. A sua história pode ser um recorte temporal específico. O Marcelo de Salete cria contos curtos, perfeitos, nos álbuns Noite, Luz e Encruzilhada. São pequenas histórias que são recortes de algo maior que não importa tanto naquele momento. Apesar de que você lê e você percebe isso. Mas a gente enxerga aquelas histórias pelo que elas são. O que aconteceu ou o que vai acontecer com aqueles personagens depois não diz respeito pra gente. A gente só pode supor pelas informações que estão contidas ali. Isso não significa exatamente que esse formato contido ele deva ficar restrito a histórias mais curtas. Tampouco quer dizer que ele não tenha começo, meio e fim. Não mesmo, tá bom? É possível acompanhar histórias curtas e longas que tenham esse efeito de recorte. Em regra, sempre que um novo escritor assume, por exemplo, o Homem-Aranha, ele pega a vida daqueles personagens num ponto e conduz até o outro, quando o outro autor vai assumir o título. Os filmes dos irmãos Coen, por exemplo, também podem ser observados como exemplos de recorte. O Grande Lebowski é um grande recorte da vida do protagonista, e quando o filme acaba, a gente pouco pode saber de onde ele veio e muito menos para onde ele vai. E assim mesmo é um grande exemplo de história. Fora que, de uma forma ou de outra, é uma história com começo, meio e fim. E uma vez que você tenha decidido o que você quer fazer com a sua história, é muito importante seguir adiante e pensar onde ela se passa. E esse é outro exercício muito recomendado. Saber onde a história vai se passar é entender quais são as regras físicas,
espirituais, de poder e até políticas que impactam diretamente a história que você está tentando contar. E como é que a gente constrói o mundo, né? Eu acredito que mesmo que você queira ambientar a sua história, não sei, em Alpha Centauro, no século 27, uma boa maneira de construir o seu mundo ficcional é olhar pela janela, sair pela porta e dar uma olhada no mundo real que te cerca. Observa os sons, vê como as pessoas agem umas com as outras, de onde elas vêm, para onde elas vão, como é que é o trabalho de cada um, como elas parecem cansadas depois de um dia exaustivo de trabalho, em que elas vão ter que trabalhar mais quando chegar em casa. Pensa nesse mundo, como ele é formado para delimitar os seus moradores em diferentes áreas, obrigando uma grande massa de trabalhador aí de um lugar para o outro, normalmente bem longe das suas casas, né, para que eles possam trabalhar, gerar riquezas para outras pessoas que vivem de modo muito mais confortável sem precisar chegar ao final do dia com tanto cansaço. Então, pensa nisso. Pensa, a sua história pode durar uma viagem de ônibus. A sua história pode durar um turno de trabalho. A sua história pode durar a noite que separa essas duas viagens de ônibus, né, de ida e volta, o dia de trabalho e essa noite que deveria ser de descanso, mas que a pessoa não tem. A sua história pode durar isso. É claro que eu estou fazendo um retrato meio pessimista do nosso mundo aqui, né? Mas se você pensar bem, se você for um alienígena recém-chegado na Terra e tiver que passar um tempo transitando pelo centro de uma grande cidade, não seria assim que você veria o nosso planeta? A construção do mundo não está apenas em decidir como são as ruas e que leis de trânsito se aplicam nela, tá bom? Isso é importante, mas compreender como as relações de poder funcionam também faz parte disso. E não se trata apenas de história onde você de fato precisa construir um mundo com tudo que tem direito nele. Se você escrever uma história que se passa num escritório ou num prédio de apartamento, se você quiser que sua história se passe toda no ônibus, né? Ou se você precisar pensar em várias coisas, por exemplo, que horas o escritório abre e que horas ele fecha, quantos moradores tem naquele prédio, qual é a linha daquele ônibus? Uma vez que você começa a se fazer essas perguntas, você começa a elaborar de uma maneira mais enxuta todo esse processo narrativo. E aí logo você começa a pensar em detalhes insignificantes. Como por exemplo, se esse planeta tem 2 sóis e 3 luas, quando é que ele tem um eclipse? Entendeu? Eu quero falar mais sobre isso. Na semana que vem a gente vai ter um novo encontro, tá bom? A gente vai falar sobre outros quadrinhos. Eu acredito que a gente vai ter uma presença aqui do João Ferreira, que é meu parceiro de quadrinhos. O João tem ilustrado histórias minhas já há alguns anos e a gente vai começar uma série bimestral em breve. Mas além disso, eu quero ter muita oportunidade também de falar com vocês sobre outros quadrinhos. E principalmente sempre com esse tema de começar a história no meio, né? Então, o primeiro quadrinho que a gente vai lidar é o Me Leve Quando Sair, da Jéssica Grock, que é um quadrinho curto, mas que esse retrato temporal, essa perspectiva de o meio da história é muito importante para a construção da narrativa. A gente também vai trabalhar com o Asterios Polyp, do David Mazzucchelli, que é talvez um dos grandes quadrinhos desse século, eu acredito. E é um quadrinho muito impressionante, com uma narrativa bem complexa e que merece muito uma análise mais profunda. Por fim, a gente vai lidar com o Pequeno Assassinato, do Alan Moore e o Oscar Zárate. O Alan Moore, quem me conhece sabe que é um dos meus autores favoritos, mas todos esses quadrinhos eles trabalham com temas muito próximos que são
esse olhar para o passado, ao mesmo tempo que o presente está acontecendo. Eles todos lidam com flashback, eles todos começam literalmente no meio da história, e a gente vai para o passado, e a gente volta para o presente, e a gente conhece o futuro, e quando a gente encerra a história, a gente não conheceu o todo desses personagens ainda, porque perguntas ainda precisam ser feitas, e essas perguntas, no caso dessas obras, elas não vão mais ser respondidas pela obra e sim pela gente. E para mim esse é o grande mérito desses quadrinhos, tá? E a gente vai descobrir assim, técnicas da narrativa também, né? Porque mesmo que você já saiba o que vai acontecer na sua história, né? Porque é bem possível também que você, ao começar a escrever um roteiro, ao começar a desenhar um quadrinho ou um livro, você já saiba tudo, de cabo a rabo. Você só precisa colocar aquilo no papel. E particularmente nessa criação do mundo, esse conhecimento, você não precisa escrever isso tudo, catalogar num arquivo, nem criar uma enciclopédia própria, nada disso. Isso tudo que eu estou te convidando a fazer é um convite para pensar nisso, para pensar nas soluções que podem ser alcançadas. Não apenas com a história que você quer contar e com os personagens que você dispõe, mas usando os elementos que te permitiram fazer desse mundo um mundo crível, para que você possa contar a sua história sem problemas. Isso não significa exatamente que você precisa decidir tudo antecipadamente. É bem provável que alguns detalhes venham na sua mente justamente quando a história estiver sendo escrita e você perceber que mesmo que você não precise de algo, essa informação vai ficar disponível para você. Aquele cenário onde você está encenando a sua história, ele tem base, ele pode ficar de pé, fazer sentido e parecer crível, porque você dotou ele dos detalhes necessários para isso. Isso quer dizer que você precisa definir tudo? Não, até porque algumas vezes você pode querer quebrar as regras. O filme Magnolia, por exemplo, né? Em determinado momento do filme, depois de que muita coisa já foi discutida, começa a chover rãs, né? Perereca, rã, sapo, enfim. E isso é explicado? Não. Isso é uma quebra da realidade daquele mundo. Mas isso funciona muito bem dentro daquela história. Para os personagens que estão, né, debaixo da chuva e tal, você vê aquilo tendo um funcionamento. Mas isso só funcionou porque várias regras já foram estabelecidas naquele mundo e você já construiu aqueles personagens até aquele ponto. Enfim, nesse momento, né, a gente não vai se estender muito com outros elementos, mas eu quero muito que vocês percebam isso, assim, que vocês podem contar a história que vocês quiserem e que mais adiante a gente vai perceber aqui, né, com esse tema, a gente vai perceber origens, gêneros, estrutura, como montar um plot, como montar, né, essa estrutura que é o esqueleto da história, entender o espectador e a expectativa que a pessoa tem com a história, porque você vai criar isso, quais são as suas fontes de inspiração, entender que inspiração e cópia são coisas diferentes e que elas passam pelo processo de amadurecer suas ideias, e que contar a história ela normalmente vem por partes. Então a gente vai entender a criação de uma cena, a gente vai entender qual é a história que você quer contar, se ela é curta ou lenta, no que vale a pena você investir para contar essa história, quais são as diferenças entre as narrativas que você pode contar. Vamos fazer, né, alguns estudos de caso com essas histórias que eu te mostrei para vocês. A gente vai começar de fato a escrever a sua história, descobrir os seus personagens, encontrar não só a sua voz de narrador, mas também a voz dos seus personagens, tá bom? Quem conta essa história,
A gente vai dar vida, né, aos personagens através desses detalhes, descobrir a jornada dos personagens, entender, além do meio, quais são os inícios e finais possíveis, né? E a gente vai também lidar com algumas questões mais técnicas, assim, quais são os arquétipos, onde vivem, do que se alimentam, né? A jornada do herói e da heroína, e pensar mesmo onde se passa a sua história, quais são as regras dessa história, quem esses personagens precisam encontrar pelo caminho, entender, né, não, porque o meio da história, né, entender se você quer escrever uma sequência, conforme eu falei para vocês, né, citando como exemplo o Homem-Aranha, né, mas qualquer outro super-herói, qualquer outro personagem que já tenha passado pela mão de um escritor, né, se ele existe por muito tempo, ele está sempre em sequência, então ele precisa se desenvolver enfim, entender qual é o processo principal para essa história sua ter força, ter capacidade de se mover por conta própria, de você perceber as histórias que você quer contar, de você encontrar a sua voz, enfim, tudo isso a gente vai fazer aqui, tá bom? Na próxima semana, no sábado às 5 da tarde, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo com o João Ferreira para poder justamente lidar com... semana que vem é carnaval, não sei se vai ser exatamente na semana que vem, mas em breve. E poder lidar com isso, assim, o que eu e o João vamos fazer, a gente vai apresentar um roteiro da história que a gente está escrevendo e ele vai desenhar essa página. E isso vai permitir com que a gente discuta muito, não só roteiros, né, no caso do João, que ele, como já lidou com outros roteiristas, né, entender a diferença do roteiro, mas entender também, assim, quando você conta uma história, e isso é muito importante, quero terminar falando isso para você. Você que é roteirista de quadrinhos, eu sei que a gente quando a gente não desenha nada, né, que é o meu caso, a gente é roteirista de quadrinhos e a gente quer contar uma história que a gente precisa que alguém desenhe pra gente, mas é muito importante a gente entender o seguinte: a gente só está contando meia história. O roteirista de quadrinhos, ele conta a história até o meio. Quem termina de contar a história, quem faz com que a história chegue até o leitor, é o desenhista. Então, por mais que os meus roteiros sejam cheios de detalhes e tudo mais, eu não quero nunca que o João ou o Antônio Éder, né, que também já trabalhou comigo, ou o Edgar Franco, que está agora desenhando uma história que eu escrevi, não é para essas pessoas contarem do jeitinho que eu queria. É para elas pegarem isso e a partir daí elas vão criar a fórmula final. Então, não existe controle absoluto quando você não é um absoluto fazendo a coisa. Então, se você é um roteirista de quadrinhos, pensa nisso, tá? Quando a gente voltar na próxima, chega aqui pensando nisso. Você vai aprender a contar metade da história no curso, o meio da história. Muito obrigado pela sua atenção. Que a gente esteja junto logo para poder contar não só as minhas, mas as suas histórias também. Tudo de bom.